A vida pode ser mais leve. Sempre uma imensa alegria estar aqui com você. Vamos falar de felicidade offline? Vamos nessa. Sabemos que as redes sociais, por exemplo, são canais maravilhosos para que a gente possa manter contato com quem a gente ama, para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gosta, desde que, claro, naturalmente, com bom senso e equilíbrio. Mas sabemos que as redes sociais também trazem grandes problemas, sobretudo o próprio vício. Quem sabe você não sofre desse mal, mas muitas pessoas têm esse problema. E vale a pena a gente refletir que, como disse, as redes sociais são maravilhosas para que a gente possa usar para um monte de coisas legais. Mas também esses problemas são fruto do mau uso. Uma faca, por exemplo, intrinsecamente não é boa nem ruim. Pode ser um instrumento para fazer alimentos, para alimentar as pessoas, mas também pode ser uma arma. Um carro, por exemplo, pode facilitar a sua vida para que você possa visitar as pessoas que você ama, passear, ajudar as pessoas, melhorar seu conforto, qualidade de vida. Mas um carro também pode ser uma arma perigosa. Você não concorda? As redes sociais não são diferentes. O mundo online, né, ele cresceu, só que talvez o que falta é um pouco de maturidade da nossa parte, para que a gente possa usar de uma forma consciente, coerente. Se nós controlamos as horas, a quantidade de tempo que nós colocamos, utilizamos nas redes sociais, por exemplo, no mundo online, quando nós controlamos, a gente está com a melhor parte da situação. E além de controlar, nós policiamos o que nós consumimos e propagamos. Num passado não muito distante, você sentava à frente da televisão e ficava consumindo informação. Isso também acontecia com o rádio. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos a comunicação 2.0, que já iniciou há um tempo, há alguns anos, e você pode receber conteúdo e emitir conteúdo. A pessoa está fazendo uma live como essa nossa aqui, você pode deixar aqui o seu comentário, você pode participar com a gente, curtir, comentar, dizer se gostou, se não gostou, e por sinal até peço que você, por amor, faça isso. Mas tem uma coisa interessante. No passado não muito distante, como estava dizendo, você não podia fazer isso. Você ficava consumindo informações, não podia fazer muita coisa. O máximo que você podia fazer era ligar para aquela redação, tentar falar com alguém, e muitas vezes não levava a lugar nenhum. Mas hoje em dia você tem um aparelho, tem como se fosse uma empresa de comunicação ao alcance das suas mãos. Você pode produzir conteúdo, vídeos, palestras, treinamentos, artigos, publicar nas redes sociais, criar um site, um blog, enfim, existem vários canais. E isso é maravilhoso, vamos deixar muito claro que é maravilhoso. Você pode se instruir na sua casa, viajando, onde quer que você esteja. Você tem literalmente uma janela para o mundo ao alcance das suas mãos, que é o seu telefone celular. É o seu notebook, seu computador. Mas nós pesamos na dose e usamos de forma desequilibrada, descontrolada. E aí temos um problema. Quantas vezes você não está trabalhando e você vê uma pessoa que posta uma foto lá nos Emirados Árabes, lá em Paris, Londres, Alemanha, Nova York, e você pensa, caramba, só eu que tenho uma vida difícil? Só eu que estou aqui trabalhando e a pessoa ou as pessoas estão felizes e eu aqui vivendo meus desafios? Eu quero dizer que isso não é verdade. Cada um de nós enfrentamos os nossos monstros. Quem sabe aquela pessoa que está vivendo aquele momento lá de alegria, de felicidade, quem sabe ela também teve seus momentos de dores e sofreu muito para estar lá. E eu acho que sim, porque a gente sempre acha que a grama do outro, o gramado do outro é mais verde do que o nosso. E isso nem sempre é verdade, porque o outro também pensa isso da gente. E por que não olhar para a nossa seara? Por que não entender isso verdadeiramente? Que nós temos os nossos desafios, assim como cada um tem os seus próprios desafios. Eu trago como reflexão, meus amados amigos e irmãos, que a verdadeira vida, ela acontece offline. Qual foi a última vez que você parou um pouco do seu dia para ver o céu, para ver o sol, para ver as nuvens?
Ou será que você deitou num tapete, num colchão ou num gramado para tentar descobrir desenho em nuvens? Descobrir esses desenhos em nuvens como nós fazemos quando criança ou quando nós fazemos quando estamos apaixonados. Por que isso? Porque na leveza da infância nós somos mais conectados, nós percebemos muito mais a beleza. Quando estamos enamorados, apaixonados, nós também entramos numa zona de, vou chamar aqui de anestesiamento. Vamos chamar assim? Pode ser que sim. A ciência fala sobre isso, que aquele período ali de paixão tira você um pouco da realidade, deixa você um pouco anestesiado, vamos dizer assim, dos desafios do dia a dia. Mas através da prece, da meditação, da oração, nós podemos produzir essa sensação de alegria, de felicidade que nós temos ao nosso alcance, mas nem sempre buscamos. Será que não vale a pena uma reflexão e ao mesmo tempo uma atitude nossa? Qual foi a última vez que você foi olhar para as nuvens, para o sol? Qual foi a última noite que você saiu para contemplar as estrelas, a lua? E aí você fala assim, poxa, Hugo, isso é tão poético. Olha, meus amados amigos e irmãos, a grande verdade, peço desculpas pelo meu leve resfriado, a grande verdade é que nós, a todo momento, temos o convite para contemplar a beleza dos astros. Quando nós olhamos a lua, as estrelas, o sol, as nuvens, nós nos conectamos com o todo, harmonizamos, acalmamos, serenamos as nossas mágoas, as nossas dores, as nossas raivas, sintonizamos e ao mesmo tempo tomamos consciência de que nós somos tão pequenos para toda a grandiosidade da existência. Somos importantes na preciosidade, somos grandes na importância, vamos dizer assim. Mas no tamanho nós somos muito pequenos. E essa pequenez nos dá um horizonte de que nós fazemos parte de uma família universal. Nós não podemos ser, nem podemos nos colocar como os melhores nem piores, comparado aos nossos irmãos. Nós somos irmãos e por isso somos todos iguais. Podemos ter um status social diferente, podemos ter uma formação diferente, mas nós nascemos e morremos da mesma maneira. Olha que interessante. Caixão não tem gaveta. O que nós somos, nós levamos. O que nós temos, nós deixamos. E no mundo tão online, as pessoas deixam de querer ser para parecer. A sequência normal seria ser, ter, parecer e, se for o caso, aparecer. Mas em redes sociais, muitas vezes nós só queremos aparecer e ser, e consequentemente ter. Pois é, ser é mais importante do que ter. Sermos pessoas melhores, sermos conscientes daquilo que nós somos, filhos do Criador, viajantes ou viajores das estrelas, caminheiros dos espaços, irmãos universais. É isso que nós somos. E próximo está o dia que nós vamos nos deparar com esses irmãos maiores, esses irmãos mais velhos. E esse dia vai ser um marco para a nossa vida, porque nós vamos perceber que a criação é muito maior do que a gente imagina, a nossa pequena consciência consegue captar. E como disse o nosso Messias, o Cristo planetário, a casa do meu Pai tem muitas moradas. E seria um tremendo desperdício de espaço se o universo não tivesse vida, não tivesse outros seres. Mas isso é uma outra história. Mas e a conexão com o todo? E o mundo? E a vida offline? Pois é, vamos procurar, meus irmãos, desfrutar mais de momentos, guardar mais momentos nas lembranças, fazer fotos com os nossos aparelhos, né, com os nossos celulares, mas consequentemente fotos mentais de situações que nós vivemos. Guardar na nossa cabeça, na nossa memória e no nosso coração determinadas situações que nós vivemos e que fizeram diferença na nossa vida. Quantas e quantas, presta bem atenção no que eu vou te falar agora.
quantos e quantos momentos nós estamos vivendo, mas nós estamos mais preocupados em viver aquele momento para fotografar do que viver para sentir. Isso acontece com você? Olha, já aconteceu comigo também. Às vezes um momento tão especial, o cenário, as pessoas, o fato em si tão incrível, mas às vezes eu me vi tão focado em captar aquela imagem daquele momento e talvez eu perdi, talvez não. Eu perdi a oportunidade de desfrutar muito mais daquilo que eu estava vivendo. Já aconteceu com vocês também? Então, já sabemos que tem um buraco ali. Se tem um buraco, a gente não sabe, a gente pode até cair. Mas sabendo que tem um buraco, será que a gente vai cair no mesmo buraco? Eu sugiro que não. Vamos pensar, meus irmãos, dessa forma. Vamos pensar que nós precisamos viver mais o presente. Fotografar é importante, filmar é importante, documentar é importante, mas nada vai valer se nós não vivermos presentes no presente. Buscar a verdadeira felicidade. Primeiro, que a felicidade vem de dentro para fora. Segundo, que a verdadeira felicidade ela acontece no presente. Nem sempre na fartura, nos excessos, mas na sensação que você esteja sentindo. Tem uma história do meu pai que eu gosto muito, porque ele teve uma infância muito difícil, né? E a região que ele morava, ele enfim, comprou uma bicicleta, ele tinha muita escassez, né? E ele morava numa região, numa fazenda. E ele comprou uma bicicleta, ao mesmo tempo comprou uma lanterna. E ele amarrava, ele contava pra gente que ele amarrava aquela lanterna na bicicleta. E ele falava o seguinte, olha só, né, nessa época ele contava pra gente, a gente já era adolescente, né? E nessa época ele já tinha prosperado muito, já tinha bastante recursos, bens financeiros. E ele fala assim, olha, naquela época que eu andava com a minha bicicleta, com a lanterna amarrada no volante ali no guidão, né? Eu tinha uma sensação de felicidade tão grande. Às vezes andava no escuro, aí a lanterna iluminava aquele caminho e ele via e voltava na bicicleta, aquela coisa toda. E ele falava que a felicidade que ele tinha era tão grande que hoje, naquela época ele contando pra gente, nada do que eu tenho, nada dos meus bens consegue se comparar àquela sensação que eu tinha quando eu andava na minha bicicleta no escuro com a minha lanterna. Tem um filme chamado Dois Filhos de Francisco. Conta a história de dois, enfim, cantores sertanejos, né, que é o Zezé de Camargo e Luciano. E no final do filme, salvo engano, tem muito tempo que eu vi esse filme, tá? Depois você dá uma conferida aí, depois deixa aí no seu comentário. No final do filme, aparece um trecho lá que ele vai na casa que ele viveu os primeiros anos da vida dele. Eles passaram muita fome, tiveram muitos desafios, né? Eram vários irmãos, não sei se 8, 10, enfim, eram bastante crianças, né? Eles não tinham televisão, os pais. E ele volta lá e ele faz um comentário que pode passar ali despercebido para a maioria de nós, mas eu fiquei reparando nessa colocação do Zezé de Camargo. Ele vai lá e ele fala assim, foi nessa casa que eu vivi os momentos mais felizes da minha vida. Aquilo ficou repercutindo na minha memória, ficou ecoando na minha mente. Eu falei, gente, mas poxa, o cara hoje tem dinheiro, que é uma coisa que a gente sempre valoriza muito, todos nós, né? Tem fama, que é uma coisa que a gente acha que quem é famoso é feliz. Tem projeção social, tem uma reputação, tem uma família. Por que ele viveu os momentos mais felizes naquela casa onde ele passou tanta fome, tantas privações materiais? É claro que só essa reflexão traria para a gente aqui um universo de reflexões. Mas vamos pegar apenas uma ou poucas delas. Será que a felicidade está no bem material? Eu acho que não. Será que a felicidade está nas conquistas? Talvez sim, talvez não. Será que a felicidade está na fama, nos acúmulos, nos excessos? Possivelmente não.
A felicidade, ela está dentro da gente, na leveza de ser. Vamos, claro, usar as redes sociais para divulgar os nossos pensamentos, aquilo que nós acreditamos, propagar mensagens de amor, de esperança, de fé, e por sinal você agora está convidado a fazer isso nesse conteúdo, nesses canais aqui nossos, nos meus, nos do MAP, para que a gente possa inspirar mais e mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo que a gente usa as redes sociais como aliadas para propagar aquilo que nós queremos, aquilo que nos faz bem, vamos sim controlar o tempo e as nossas atuações nessas redes sociais. A verdadeira felicidade, como dissemos, ela parte de dentro para fora e ela está no offline. Vamos serenar os nossos pensamentos, acalmar as nossas falas, tranquilizar o nosso coração. Vamos respirar, vamos sair mais durante o dia para olhar para o céu, olhar para o sol e para as nuvens. Vamos dedicar algum momento ou alguns momentos da nossa noite para contemplar mais a lua, as estrelas, respirando, nos conectando com o todo. Olha, eu posso te dizer com tranquilidade que mesmo que o externo não mude para você, o interno vai mudar. E tem uma frase que eu sempre trago aqui para você que me acompanha já sabe, que é a seguinte: quando você muda, o mundo muda com você. Quando nós mudamos, o mundo muda conosco. Não adianta a gente querer que o mundo todo mude se nós não fazemos a nossa parte. Tem uma música que a gente sempre canta por aqui, que diz que a paz do mundo começa em mim. Essa é a mais pura verdade, meus amados amigos e irmãos. A paz do mundo começa dentro da gente. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Fica aí, então, essa reflexão para você. O que você acha, então, de nós juntos fazermos esses exercícios de vivermos um pouco mais offline? Deixar os computadores, os tablets, os celulares um pouco mais de lado. E, ao mesmo tempo, quando nós decidirmos usarmos, vamos usarmos com muito mais coerência, com muito mais consciência, policiando e atentos para o tempo que nós dedicamos a esses canais maravilhosos, diga-se por sinal, e também o conteúdo que nós absorvemos e o conteúdo que nós propagamos. Vamos tomar consciência e aplicar essa consciência na nossa vida? Vamos lá. E claro, vivendo mais offline, a nossa vida será muito mais tranquila, muito mais plena, muito mais harmônica. Nós vamos nos reconectar com essa força que fala sempre à nossa cabeça e ao nosso coração, que é aos nossos instintos, que em muitos casos estamos tão atribulados, tão atarefados, tão, digamos assim, transtornados com os desafios do dia a dia, com as cobranças do dia a dia, que nem sempre paramos para ouvir essa voz que a todo momento fala na sua cabeça e especialmente ao seu coração. E por falar de falar ao seu coração, eu queria dizer para você: paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa mensagem, eu desejo que você tenha uma manhã, uma tarde, uma noite incrível. E que o nosso Divino Criador abençoe a sua cabeça, os seus pensamentos, abençoe a sua vida e as pessoas que você ama. Um grande abraço e olha, nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Pelo menos é assim que eu desejo. Paz e bem. Muita luz na tua vida. Que Deus te abençoe. Até logo. Tchau.